Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Jamilene e eu vim trazer um devocional que eu fiz ontem pra vocês. Eu fiz um devocional do livro de Mateus, capítulo 5, que fala sobre o Sermão do Monte, e um trecho que me chamou bastante atenção foi do versículo 23 até o 26. Eu vou ler pra vocês. Aqui é Jesus que tá falando, gente. Jesus que falou essas coisas. Tá. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lancem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, aqui foi o que Jesus falou. O que me veio de entendimento sobre essas coisas? Gente, eu vou falar assim que eu acredito, né? Eu acredito que a nossa oração... Eu vou falar aqui sobre oração e sobre perdão. Porque foi o que me veio de entendimento, né, gente? Foi o que eu entendi e vamos lá. Eu acredito, gente, que a nossa oração, ela é como um incenso para Deus. Ela chega até Deus como um cheiro agradável. Porque vários trechos da Bíblia falam sobre isso, né? Que Deus, ele, tipo... vou trazer aqui um exemplo. Por exemplo, no livro, acho que foi o livro de Gênesis, né? Quando tá falando de Sodoma e Gomorra, Deus fala que o cheiro do pecado deles chegou às narinas de Deus como um cheiro desagradável. Então, eu acredito, gente, que a nossa oração, e tem vários trechos da Bíblia que fala disso, no livro de Apocalipse, gente, eu marquei até aqui. Apocalipse, no capítulo 8, fala que a oração dos santos vai ser misturada com incenso e vai ser levada até Deus, assim. E então, assim, o que eu acredito é que a nossa oração, ela chega até Deus com um cheiro agradável, como um incenso. Porque incenso, gente, é cheiro. Né? A gente sabe que incenso é cheiro. Né? A gente conhece incenso. E então eu creio que as nossas orações vão como incenso, vão como um cheiro agradável até as narinas de Deus. Porque Deus se agrada que a gente fale com Ele. A gente é filho de Deus e Deus se agrada que a gente fale com Ele. E eu acredito também que a nossa oração, ela é como se fosse uma oferta mesmo para Deus, né? Porque a gente tá chegando no altar de Deus, né? A nossa oração, como se fosse uma oferta, né, para Deus. E aqui tá falando, ó, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar. Então, Jesus está falando de oferta e de altar. E então, assim, por que eu tô falando isso, gente? Por que eu tô falando que oração, que eu acredito, né, gente? Eu tô falando que eu acredito que oração é uma oferta e que oração chega até Deus como um incenso, como um cheiro agradável, por essas coisas que eu falei. Eu acredito nisso porque, assim, eu vou contar um testemunho aqui, que o meu pai comentou comigo de uma situação que ele viveu e aí me fez, foi até esse negócio que aconteceu com meu pai que me fez refletir, me fez ver que realmente se encaixa no que tá falando aqui, nesse trecho aqui. Assim, o meu pai, ele tava num dia assim que ele tava meio estressado e ele meio que foi meio grosseiro com o cara lá do serviço dele. Ele foi meio assim grosseiro e tal, e aí ficou com aquela mágoa, ficou com aquele desentendimento, né? E aí ele veio para casa, voltou para casa
E ele ficou com aquilo no coração, porque ele que foi grosseiro, assim, né? Porque ele tava meio estressado e aí acabou sendo meio grosseiro. Então ele ficou com aquilo no coração dele. E aí ele comentou isso comigo, né? Que daí depois, quando ele foi orar, olha só, quando meu pai foi orar, veio na mente dele essa situação, veio na mente dele essa situação. E porque meu pai ficou com aquilo no coração dele, porque ele que foi grosseiro, né, com o cara, né? Então ficou aquilo no coração dele. E aí, quando ele foi orar, veio aquilo na mente dele, assim, sabe? Como tá falando aqui mesmo, né? Portanto, se trouxeres a tua oferta. Então, se trouxeres a tua oferta, quando você se ajoelhar, quando você orar, você vai estar ofertando para Deus, você vai estar trazendo. Assim, gente, quando eu oro, eu penso assim, eu penso que eu tô indo diante de Deus, né, diante do altar de Deus, né, a minha voz, a minha oração tá chegando no altar de Deus e como uma oferta, né? Como um cheiro agradável. E Deus tá tipo, meu Deus, minha filha tá falando aqui, o que ela tá falando, né? Eu penso assim, né? Então, aí meu pai foi orar, né? Foi ofertar ali. E aí veio aquilo na cabeça do meu pai, né? Sobre essa situação. E aí o meu pai ficou com aquilo no coração. Aí meu pai falou que quando ele ficou assim, ai, se o meu colega de trabalho me mandar uma mensagem, ele não tá bravo comigo. Meu pai falou assim, né? E aí meu pai, no mesmo momento, ele foi ver no celular e o cara mandou uma mensagem falando sobre jogo, né, assunto de homem, né, sobre jogo, né. Aí, aí meu pai falou, entendeu que o cara não tava bravo com ele e que aí ele já conversando com o rapaz já se desculpou com ele e resolveu ali aquela situação. Então já liberou o perdão, já ficou com o coração leve, né? Já se resolveu com o seu irmão. Então, exatamente o que fala aqui, né, gente? Que, ó, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Então, olha só, essa situação se encaixou perfeitamente no que tá falando aqui na Bíblia. E é exatamente isso, né, gente? Porque, sabe, assim, gente, quando tu vai chegar, quando tu vai orar pra Deus, né, gente? E se tu tiver com alguma mágoa no teu coração, vou falar assim dessa maneira, gente, né? Pode ser que chegue pra Deus não com um cheiro tão agradável, porque vai estar com mágoas, vai estar com o teu coração pesado, e Deus mesmo fala pra gente perdoar, né? Perdoar, porque a gente é filho de Deus e a gente é, cara, Deus assim Deus é muito misericordioso com a gente. Deus nos perdoa de muitas coisas que a gente faz. Então, por que que a gente não vai perdoar às vezes uma pessoa que às vezes a pessoa tá num dia mal e fala de uma forma contigo e realmente te magoa, né? Só que, sabe, às vezes a gente tem que relevar, deixar pra lá, porque, ok, talvez as pessoas estejam num dia mal e ela acabou sendo um pouco grosseira comigo. Não vou ficar magoada com ela por conta disso. E também, se a gente também estiver num dia mal e acabar sendo grosseiro com uma pessoa, a gente também tem que chegar diante da pessoa e se reconciliar e pedir perdão, pedir desculpa. Então, perdão é importante, gente. Se a gente tem alguma briga com alguém, assim, das nossas vivências, da nossa caminhada, né? A gente, se tem alguma discussão, sabe, tu chegar diante de Deus, tu tem que chegar diante de Deus com o coração sendo verdadeira, né, claro, e com o coração leve, né, com o coração livre de mágoas, né, porque olha só, gente, a situação do meu pai, né? Ele ficou com o coração pesado, o coração dele ficou pesado e veio na memória dele, quando ele foi diante de Deus, né, na oração, Deus trouxe à memória dele que ele não tinha se reconciliado com o amigo dele ainda, que ele ainda tinha uma mágoa ali. Então, olha como Deus é maravilhoso, né? Como Deus sempre nos faz ser melhor, né? Como Deus sempre, ele sempre
Deus é assim, gente, ele sempre quer o nosso melhor, né? Então aquilo tava magoando o coração do meu pai, então ele foi, se desculpou com o amigo dele e ficou de coração leve, ficou de coração bom. E, meu Deus, estou nervosa. E é isso, gente. Ai, estou nervosa, gente. Foi o. Porque assim, eu tive esse entendimento e eu quis compartilhar com vocês. Eu acho que fiquei um pouco embaralhada, falei umas coisas assim meio. Mas espero que vocês tenham entendido. Um pouco assim. Que eu tô meio embaralhada, estou nervosa. Tentei fazer esse vídeo várias vezes. E. Olha só, gente. O que eu tava falando ali sobre oração ser como um incenso para Deus, que eu acredito nisso, é porque tem até um salmo que fala isso, né? Um salmo de Davi que fala sobre isso. É o Salmo. Salmo 141. Ó, Salmo de Davi. Ó, Senhor, a ti clamo. Apressa-te a mim, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Então, é por isso que... É isso, gente. Por isso, assim, que eu acredito que oração, ela sobe nas narinas de Deus como incenso, com um cheiro agradável. E por isso que é importante a gente liberar perdão. A gente tá com o nosso coração livre, com o nosso coração leve de mágoas. Então, se você tiver uma pessoa assim na tua vida que você tem alguma mágoa, o teu coração... Olha só, gente, quando a gente tem mágoa de uma pessoa, a pessoa tá vivendo a vida dela normal e você tá carregando a mágoa. Porque você que tá sentindo aquele peso no teu coração. Você que tá se sentindo magoado com aquela pessoa. A pessoa tá vivendo a vida dela e você tá com a mágoa no teu coração. Então, você que tá sofrendo, na verdade. A pessoa tá vivendo a vida dela. Então, o teu coração tá pesado, sabe? E Deus não quer isso da gente. Tanto é que Deus fala aqui que quando você for, sabe, manter... Deus fala aqui, gente, que quando tu chegar diante de Deus, e se tu tiver alguma desavença com alguém, resolve isso e depois vem falar com Deus. Porque daí o teu coração vai estar mais leve, entendeu? Então, assim, Deus sempre faz com que a gente seja melhor. Deus quer que a gente seja melhor, sabe? Então, seja misericordioso, perdoe, sabe? Às vezes no momento pode ser difícil perdoar, mas se é difícil perdoar, ora pra Deus e fala: Deus, me ajuda a ver que, meu Deus, quem sou eu pra não perdoar essa pessoa? Quem sou eu pra ficar achando que essa pessoa é um monstro por ter tido algum tipo de atitude comigo e ficar magoada com ela e querer... essa pessoa também é teu filho, né? Eu não posso agir dessa maneira com essa pessoa, né? Eu não posso ficar guardando mágoa, né? Deus mesmo fala pra gente amar nossos inimigos, orar por eles. E então é isso, gente. Perdoe. Porque quando você chegar diante de Deus, Deus vai saber que você vai estar com aquela mágoa no teu coração. E o que Deus quer e o que Deus fala ali na Bíblia é que a gente tem que se resolver e depois chegar diante de Deus. Para que chegue diante de Deus como um cheiro agradável. Ai, meu filho, ele tá com o coração leve, né? Não tem mágoa, não tem desavença com seu irmão. E é isso, gente. É o que eu entendi. Tá um pouco confuso, mas vai assim mesmo. E é isso. Glória a Deus. Vamos lá. Amém. Não me julguem, porque eu senti de querer compartilhar e tá um pouco assim, né? A gente vai melhorando com o tempo, né? Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita, né? Não sou a santa. Não sou a santa, não sou a... Não li a Bíblia toda. O pouco que eu tô lendo e o pouco que eu tô entendendo, eu sinto de querer compartilhar, assim, sabe? Porque é a palavra de Deus, é interessante. Então, vamos compartilhar, né, gente? Vamos compartilhar o que é de Deus, a gente tem que compartilhar, a gente tem que passar pra frente. A gente não pode guardar pra gente. Porque pode ajudar
outras pessoas. E o evangelho de Deus, né, que falam, evangelho é boas novas, boas notícias. Então, vamos lá, vamos compartilhar as boas notícias. E é isso. Beijos e é isso aí.